E aí, camponesas e camponês, tudo bem com vocês? Aqui Conde, e vamos começar o nosso vídeo de hoje com uma notícia muito tensa. Rodrigo Garro, jogador do Corinthians, é indiciado por homicídio culposo após acidente na Argentina. Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto aí que está reverberando nas redes sociais, e isso está gerando muitas polêmicas, muitas reviravoltas aí sobre esse caso. Então a gente vai começar aqui então falando para vocês sobre que o meio-campista do clube bateu sua caminhonete contra um motociclista de 30 anos que morreu no local. O teste indicou álcool no sangue do atleta. Vamos verificar então aqui alguns vídeos do que as pessoas estão falando sobre esse caso. Rodrigo Garro prestará um novo depoimento à polícia no domingo, após o acidente de trânsito ocorrido na madrugada passada na Argentina, que infelizmente resultou na morte de uma pessoa. Após o depoimento, o meio-campista deverá ser liberado pelas autoridades para retornar ao Brasil. A reapresentação do elenco corintiano está marcada para terça-feira. E aí, torcedor, qual a sua opinião sobre esse caso? Nossa, gente. 11h13, a informação não para de chegar por aqui e uma notícia nesse momento muito triste. A imprensa argentina acaba de informar que o jogador, um dos grandes nomes do Corinthians, Rodrigo Garro, se envolveu num acidente com morte nessa madrugada, viu? A caminhonete dirigida por ele se chocou contra um motociclista em La Pampa, na Argentina, onde o jogador passa férias. As primeiras informações passadas ali pela imprensa argentina apontam que o carro dirigido pelo jogador, uma caminhonete, repito, bateu de frente com uma moto e o piloto morreu. Garro e a pessoa que estava com ele no carro não tiveram ferimentos. O jogador deve ficar detido até que os peritos terminem as circunstâncias ali, terminem a apuração da culpabilidade do atleta ou não nesse acidente. Trazendo para vocês aqui, em princípio, o caso já é registrado como homicídio culposo sem a intenção de matar. Segundo a declaração de um fiscal ali que acompanhou bem de pertinho esse acidente, a caminhonete do jogador contra a motocicleta, o teste inicial registra que havia presença de álcool no organismo do jogador, viu? A vítima fatal tinha 30 anos de idade. A gente segue acompanhando e trazendo informações, a apuração que chega a todo momento nesta manhã de sábado. Então a gente viu que esse acidente aí ocorreu no sábado, né, na manhã de sábado aí, de sexta para sábado, e a gente também entendeu aqui com essa reportagem que ela falou que foi uma moto, né, essa pessoa que estava ali, que acabou, né, perdendo a sua vida, estava em uma moto e ele estava com um carro, né, esse detalhe que a gente não tinha visto ainda ali nas reportagens ali do G1. Através do Vinícius Cascone, que é diretor jurídico do Corinthians, já abriu conversas com o advogado do Rodrigo Garro. A informação é que o jogador prestou depoimentos logo após o acidente e está em casa com seus familiares. Portanto, detalhe. Então aqui ele já prestou depoimentos, né? Segundo esses vídeos aqui que a gente está verificando, ele já prestou depoimento e já está com a família ali logo depois que ele sofreu ali o acidente. Tem uma outra reportagem que eu vi também que fala que ele tinha prestado ali socorro, né, para vítima, tentado, né, ficou no local ali, segundo esse outro boletim ali que eu tinha visto. Tanto o jogador não foi preso. Apesar da primeira informação de que ele teria sido preso, ele não foi preso. Ele prestou depoimento logo após o acidente e está em casa com seus familiares. O Rodrigo Garro passou as festas de fim de ano em seu país natal e seguiu por lá para comemorar o aniversário de 27 anos, que acontece justamente nesse sábado. Justamente nesse sábado, o Rodrigo Garro faz o aniversário de 27 anos, no dia 4 de janeiro. O jogador, vale lembrar, tem a reapresentação no CT Joaquim Grava para o dia 17 de janeiro, terça-feira. Em meio ao acidente, o perfil oficial do atleta no Instagram foi desativado. Ele desativou o perfil oficial do Então, olha, esse daqui a gente não estava sabendo. Então, quer dizer que o perfil oficial dele não está mais disponível por conta aí dessa polêmica, dessa questão que aconteceu, né? Então, eles desativaram o Instagram desse jogador de futebol, então por conta, né, de toda essa repercussão, de tudo isso. Isso também não estava sabendo, gente. A partir de agora. E acima de tudo,
existe uma audiência que vai acontecer. Olha, vamos ler aqui o trecho desse título aqui, desse vídeo. Urgente. Rodrigo Garro corre risco de ser detido novamente na Argentina. O jogador terá que ajudar nas operações e pode não se reapresentar ao timão nesta temporada. Eita, polêmica. Gente, ele é um dos jogadores, assim, pelo que eu estava lendo, um dos jogadores, assim, mais cotados, né, para estar no Corinthians. E agora com essa polêmica toda, com essa situação toda, gente, com esse acidente aí, né, supostamente. Então, como que vai se seguir, né, tudo isso? Esse domingo, para saber se ele permanece, se ele tem que permanecer na Argentina, se ele pode viajar para o Brasil para se reapresentar nessa semana, na terça-feira, quando a delegação do Corinthians, quando todos os jogadores se reapresentam, porque dia 15 já tem Campeonato Paulista. E no final do mês já tem uma pré-Libertadores. Meu Deus, olha só, gente. Já tem o Campeonato Paulista aí no dia 15 e no final do mês já tem a Libertadores. Eita! O Corinthians depende muito do Rodrigo Garro. É o principal, se não um dos principais jogadores do time ao lado do Memphis e do Yuri Alberto. Então é muito triste que isso esteja acontecendo. A gente tem que acompanhar de uma maneira super imparcial daqui, né? Porque evidentemente que se houve um crime e ele pode ser doloso, né, sem a intenção, ou culposo, perdão, contrário, eu sou completamente leigo, tá? Por isso eu tô tendo muito cuidado nas palavras aqui. Doloso com a... Até então, né, pelo que a gente viu que a repórter falou, seria o culposo, que é sem a intenção, né, de matar. Então, até então, né, então, supostamente, pelo que a repórter falou, seria o culposo. Intenção ou culposo sem a intenção de matar, e aí a pena ela pode variar e inclusive ele pode ter uma pena, ele pode ter que... Esse negócio de culposo e doloso é engraçado, né? Porque se a gente fosse levar, tipo, pela lógica, o culposo, né, já tá dando uma culpa pra pessoa. Assim, no significado da palavra, tá? Não no significado real, assim, do que significa, né? Eu lembro que quando eu ficava estudando isso nas matérias de direito, né, que a gente pegava, tinha essa questão, né? Eu falava, gente, culposo, mas culposo, essa palavra, né, parece que significa uma coisa, mas significa outra, na verdade, né? Então, culposo é sem a intenção e doloso é com a intenção de algo, ficar né? detido. Então tudo isso pode acontecer. A gente tem que apenas monitorar e entender de que o Garro não está, evidentemente, bem com essa situação, e ele vai ter que responder tudo isso a partir desse domingo e saber que desdobramentos, né, para saber se ele vem para o Brasil, se ele não vem, se ele ficar respondendo lá, se ele volta a ser detido, enfim, tudo isso vai acontecer a partir de agora. Quero ver o que as pessoas estão comentando. De maneira ele vai reagir a partir de agora. Né? Tipo, eu sempre gosto de ver o que as pessoas acham disso. Tem um menino que colocou um coraçãozinho. Um menino. Desculpa, menino. Não tem aqui, vamos ver o próximo. Agora, nesse próximo aqui, as pessoas, né, começaram a perguntar qual era o suporte, né, que o clube estava dando aí para toda essa situação que estava acontecendo com ele. Como que o clube estava se posicionando aí com toda essa polêmica que estava envolvendo aí contra esse jogador, né, toda essa situação toda, né, que ganhou mídia, né, isso gerou várias capas de matérias em vários sites. Então as pessoas começaram a se perguntar como que o time dele estava se ali lidando, né? Lidando e isso. Aí o pessoal aqui no comentário, vamos só ler os comentários antes um pouquinho. Agora aqui no Brasil ele terá que ter um psicológico muito forte, porque os antes vão infernizar ele, mas vai dar tudo certo, segundo o Fábio aqui. Aí o perfil corintiano, quando ele voltar a jogar, eu acho que seria melhor ele jogar só em casa. Imagina o tanto de sem noção que vai ter na casa dos outros falando que ele... Vamos ver aqui, que ele é um... Aí colocou essa palavrinha aqui que não pode dizer. No Paulistão vão falar isso e zoar ele por conta disso. Já adianto antes. Aí o Roberto falando que vai dar tudo certo. O Davi dizendo, não manda ele embora, sou fã dele. O Michel Ramos dizendo o seguinte, a mídia BR tá esfregando as mãos. Nana Soares, e sim, Fabinho, vamos ajudar o nosso Garro, vai dar tudo certo. Força e fé, tamo junto, que é o Marceloa.
Aqui o Josenilson dizendo que vai dar tudo certo. A Marilene também dizendo que vai dar tudo certo. 2025, Corinthians. Então vamos ver esse vídeo aqui do que eles estão dizendo. É o posicionamento aí. O que o clube está dando de suporte para o Rodrigo Garro. Suporte lá também, né, claro, da sua assessoria, da sua equipe, né, que trabalha com ele, e o clube também está dando todo o suporte para que ele possa resolver toda essa questão. Importante também falar que a parte também da nossa psicóloga também já fez o contato. É um momento delicado, momento, como eu falei, em nenhum momento nós estamos preocupados com a chegada dele aqui, não, a preocupação é para que tudo isso seja resolvido de uma forma que a hora que o atleta venha para cá, a gente consiga acolher e dar todo o suporte necessário que ele precisa nesse momento. Ok, vocês viram? Então, eles estão dizendo que vai dar todo o suporte necessário para o que ele precisa. Eu queria ver aqui no site o que é que a gente está vendo. Então a gente vai ver aqui como que a mídia, né, tá tratando todo esse caso. O jogador de futebol foi indiciado neste domingo, dia 5, por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, por conta do acidente de trânsito em que ele se envolveu na cidade de General Pico, província de La Pampa, na Argentina. Na madrugada de sábado, um meio-campista bateu sua caminhonete contra uma motocicleta pilotada por Nicolas, de 30 anos, que morreu no local. Segundo relatos de testemunhas, o atleta tentou fazer uma curva pouco antes de atingir a moto que vinha na direção contrária. Garro chegou a ser detido preventivamente pelas autoridades locais, mas foi liberado. Neste domingo, ele passou por uma audiência de instrução quando foi formalizada a investigação sobre o acidente. Um juiz foi designado para o caso e o jogador foi indiciado, conforme apurou o G1. Ele também teve a carteira de habilitação suspensa. Ainda segundo a apuração do portal, não houve agravante de ter sido constatada a presença de álcool no sangue de Garro. A quantidade apontada a partir do teste etilômetro realizado foi de 0,54, abaixo do mínimo de 1. Agora, Rodrigo Garro aguardará o julgamento em liberdade e até que isso ocorra, não há nenhum impedimento para deixar a Argentina. Então é que a gente ainda tem mais notícias, né, sobre esse caso, né, porque alguns repórteres falaram que ele tinha álcool no sangue, aí que tem essa reportagem dizendo que não, que ele tinha, mas era abaixo ali do aceitável. Do mínimo aceitável, né? Então ele não seria ali, digamos assim, culpado por conta disso, porque ele estava ali no mínimo. Agora a gente fala aqui que ao sair do tribunal, o advogado do atleta disse: Rodrigo está profundamente chocado e totalmente disponível para esclarecimento da morte do motociclista. Afirmou ainda que a motocicleta em que Garro bateu estava com o farol apagado e que o jogador prestou assistência imediata à vítima. Então, além disso, né, de toda essa situação, ainda tem que eles, né, esse advogado disse que essa motocicleta estava com o farol desligado. Ainda tem essa questão, a gente ainda não sabe, né, como que vai se obter para saber se realmente essa motocicleta estava com apagado, né, com farol apagado, né, se realmente isso daqui ocorreu mesmo. Então a gente fica aí, né, para saber o que aconteceu com toda essa situação aí desse acidente. De acordo, né, com o Divan, Garro não costuma consumir bebidas alcoólicas e havia tomado apenas 1 ou 2 drinks naquela noite para comemorar seu aniversário. O meio voltará para o Brasil nesta segunda, dia 6, e estará na reapresentação do elenco do Corinthians após as férias, marcados para terça-feira. Em nota oficial, o Corinthians disse que está em contato com os advogados de Rodrigo Garro, o clube prestou solidariedade aos familiares da vítima e disse que aguardará a conclusão das investigações para voltar a falar sobre o caso. Vocês estão vendo, pessoal? Então, a gente tem aí essas outras vertentes da reportagem ali oficial do G1, dizendo que o advogado disse, né, que a motocicleta estava ali com
o farol apagado. A gente tem ali então a questão de que ele não era, segundo supostamente o site, ele não era ali de beber muito, então que ele bebeu somente essas bebidas, vocês viram ali que a gente estava lendo no site. Então a gente entende também ali, né, nessa leitura toda, que esse caso está sendo investigado e aí o Corinthians vai tomar uma decisão a partir do momento em que eles chegarem a um veredito final aí dessa situação, né? Você já vai comentando aqui o que você acha de tudo isso aqui nos comentários dessa situação aí com esse jogador. Acho que todo mundo sabe, né? O Rodrigo Garro se envolveu num acidente que vitimou de forma fatal um motociclista lá na localidade onde ele mora, na Argentina. E como a Argentina é dividida em províncias, e essas províncias elas têm cada uma legislação, na província onde ele está, existe uma tolerância zero para o álcool. E os exames detectaram 0,5 miligramas de álcool no sangue do Rodrigo Garro. Ou seja, ele ingeriu pouca bebida alcoólica, sim, mas isso não importa para a legislação. E nem me cabe julgar aqui, mas não era o suficiente, enfim, ele assumiu um risco. Ele assumiu um risco quando ele ingeriu bebida alcoólica e pegou o volante. Só que tem outras situações envolvendo o acidente. O próprio motociclista, pelas informações que vem de lá, estava com os faróis desligados, não usava capacete, portava drogas, não tinha ingerido a droga, segundo exames, mas portava drogas, ou seja, uma série de irregularidades. Existe também uma situação, né, pelas imagens do acidente, que a moto, né, no caso, ela bate na lateral do carro do Rodrigo Garro. Então, será que foi o motociclista que provocou o acidente? É o que tudo indica. De qualquer forma, o Rodrigo Garro foi preso, detido preventivamente, por conta da legislação do país, mas como ele se propôs a atender às autoridades desde sempre, ele respondeu alguns questionamentos, né, realizou seus depoimentos e foi liberado. E, obviamente, isso não é algo simples. Olha, muito interessante o que ele falou aqui, né? Vocês viram? Vocês viram aí, camponeses e camponesas que estão me assistindo. Nesse momento aqui, é muito interessante a gente ver, porque existe essas províncias ali da Argentina, e cada província ali, segundo esse moço, existe uma tolerância ali pro álcool, né? E nessa especificamente onde ele estava era tolerância zero. Então a gente percebe então que essa província aí talvez seja uma das províncias mais rígidas ali da Argentina, talvez, por conta dessa situação aí, segundo esse moço aqui que está fazendo esse vídeo, né? Então, segundo ele, isso aconteceu. E outro detalhe também importante que a gente não viu lá na reportagem, que é essa batida, né? Essa motocicleta. Segundo esse moço aqui desse perfil do TikTok, ele disse que foi de lateral, né? Então talvez tenha sido ali, né, supostamente, esse moço, né, esse motociclista que causou esse acidente. A gente não sabe ao certo o que aconteceu, mas na verdade por esses detalhes aqui que a gente não tinha lá nos sites, né? Talvez então a gente leva esse questionamento aí. Agora a gente tem um outro aqui, esse daqui é um torcedor. Agora a gente vai ver a visão de um torcedor. Como que é uma visão de um torcedor nesse momento ali, onde você vê um jogador do seu time passando por toda essa situação, e aí o que você acaba fazendo depois disso, né? Salve, salve galera, 60 segundos com Resenha NT na área. Mas mais se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha com a geral aí. Notícia não poderia ser diferente, né? Rodrigo Garro, deixa eu ler, vou virar aqui um pouquinho que eu vou ler a notícia. O advogado de Rodrigo Garro afirmou que o jogador estava dirigindo pela via principal quando ocorreu o acidente que resultou na morte de Nicolas Chiaraviglio, de 30 anos, em La Pampa, na Argentina. Garro havia consumido 1 ou 2 taças ou bebida alcoólica antes do ocorrido, mas o teste apontou 0,54 gramas de álcool no sangue, abaixo do limite de 1 grama para agravante. A moto da vítima estava sem capacete e possivelmente com as luzes apagadas. Garro, abalado com o ocorrido, está comprometido em ajudar a família da vítima, colaborando com a justiça. Ele retorna ao Brasil na segunda-feira e se representará no Corinthians na terça para o início da pré-temporada. É isso que saiu do Garro. Não tem muito o que falar, esperar o julgamento para ver a perícia. Deixa a opinião de vocês aí, curte, comenta, compartilha. Tamo junto.
Ó, ele foi esperto, né? Ele não se comprometeu pra falar nada sobre o que estava acontecendo. É isso aí, né? Ficou isento até esperar sair ali o veredito final, né? Evolução do salário do Rodrigo Garro ao longo dos anos. Agora, essa daqui é uma curiosidade, né, sobre ele. Ele é um jogador bem cotado ali pro Corinthians. E esse jogador, ele foi bem, pelo que eu tava lendo, assim, muito cotado mesmo. Então, ele é um jogador importante aí pro time. Tanto nas negociações, né, que eles fizeram pra adquirir ele, né, digamos assim. Então, a gente também tem essas curiosidades aí sobre ele. Quanto que ele ganha, essas notícias aqui, que eu acho... eu sou curioso pra saber, assim. Em 2018, Rodrigo Garro, aos 20 anos de idade, jogava pelo Instituto de Córdoba. Lá ele atuava pela equipe 2 do time argentino e recebia um salário de R$3.000 por mês, já no ano seguinte. Em 2019, Garro foi para a equipe principal do Instituto de Córdoba e seu salário foi para casa dos R$8.000 por mês. Em 2020... tá ficando bom. Tá ficando bom, né? O salário... Eita, nossa... Tá ficando bom. Eita bagaceira, gente. Eita camponesas. Daria pra eu comprar uma cesta de frutas. Daria pra comprar aquele chapéu, sabe? Para minhas camponesas. Nossa, seria muito bom. Ele renova com o Instituto de Córdoba. E seu salário tem um aumento. E vai pra casa dos R$30.000 por mês. Já em 2022. Eu tô passado, não tenho nem palavras. Nem palavras. Acerta a contratação de Rodrigo Garro. Na época, o time argentino pagava um salário de R$140.000 por mês. Recentemente, em 2024. Meu Deus! E um pai de família ganha 1.500 por mês. Eita bagaceira! Rodrigo Garro foi contratado pelo Corinthians. O salário do jogador pelo Timão era de R$350.000 por mês. No meio do ano de 2024, Garro renovou... Gente do céu. Tá, poxa, eu fico pensando, quanto que esses cantores, ó, eu ia falar cantores, e quanto que esses atletas, por exemplo, do Real Madrid, tipo Neymar, recebe, por exemplo? Porque, gente do céu, então... É por isso que tem... Jogou com o Corinthians e desde então o seu salário fica na casa dos R$800.000 por mês. Tá, poxa. Se liga. Gente. Passado. Tudo bem com vocês? Urgente, hein? Rodrigo Garro é indiciado. Eu vou te contar os detalhes da audiência realizada nesse domingo. Olha que agora voltou, gente. Depois da gente ver uma curiosidade sobre ele, vamos voltar ao assunto inicial, porque agora a gente já tem ali as atualizações desse caso, né, que ocorreu e no domingo, né, o que aconteceu ali no domingo, né, sobre toda essa questão ali, né, de tribunal, justiça, a gente já tem ali, então, um posicionamento aí sobre o que aconteceu ali. E os desdobramentos a partir de agora, ele pode voltar ao Brasil, ou seja, vai se reapresentar ao Corinthians na terça-feira. O Rodrigo Garro se fez presente numa audiência neste domingo, na Argentina, deu mais detalhes, né, deu a sua versão, realizou o seu depoimento ao lado do seu advogado e após isso, após todo o processo jurídico ali, a tramitação, ele foi indiciado por homicídio culposo. O que isso significa? Indiciado, gente, não é condenado. Vamos lá. A partir de agora, inicia um processo natural até o julgamento, para definir se o Garro vai cumprir alguma pena, que tipo de pena, mas vale lembrar, esse indiciamento é de um homicídio culposo sem a intenção de matar, apenas por uma questão negligente, enfim, ele se envolveu num acidente que vitimou de forma fatal uma pessoa, identificada como Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, um motociclista que já se tem informações, estava sem capacete, portava drogas, aquela coisa toda. E dentro de um contexto... Um detalhe importante, estava sem capacete. Não sabíamos desse detalhe. Esse detalhe é novo aqui, ó. Eu, pelo menos, não sabia. Eu li ali na reportagem, não falou que estava sem capacete.
Então, a gente sabe agora, através desse moço aqui do TikTok, que o outro moço, né, tava sem capacete, né? O camponês lá estava sem capacete, gente. O Rodrigo Garro havia ingerido bebida alcoólica. Mas aqui tem um detalhe muito importante. Inicialmente se entendia que pela província, né, de Las Palmas, onde estava o Rodrigo Garro, identificar ou ter como tolerância zero a ingestão do álcool para dirigir, se imaginava que isso fosse um agravante no processo. Não foi. O juiz considerou que 0,54 miligramas por litro, que foi o detectado no sangue do jogador do Corinthians, foi abaixo de 1 grama. Portanto, não o suficiente para incluir como um agravo no indiciamento. Ou seja, ele foi indiciado por homicídio culposo sem a intenção de matar, sem o agravo da ingestão de bebida alcoólica. Isso, obviamente, atenua qualquer tipo de pena que o Garro possa sofrer depois desse julgamento. O julgamento ainda não tem data para acontecer e até a data deste julgamento, Garro responderá em liberdade, ou seja, indiciamento não é condenação, tá, gente? Ele foi indiciado, ele vai responder por esse processo, haverá um julgamento e a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Então ainda haverá o julgamento, né? Então esse julgamento não vai ser agora, não vai ser imediato, né? Igual a mídia tava colocando aí, ele não vai poder voltar pro Brasil, ele não vai poder jogar, ele não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo. Então, porque nas questões assim que, né, que veio aqui pra mídia da gente, a gente verificou que, sei lá, que o menino ia ficar por lá, nem ia poder voltar pra cá pro Brasil, ia ficar interditado, digamos assim, né, por conta de todas essas tramitações. Mas agora, com essas informações aqui, a gente tá vendo então que não tem data ainda pra esse julgamento, mas que ele foi somente indiciado. Enquanto isso ocorre, o Garro não tem nenhum impeditivo para retornar ao Brasil, para realizar sua atividade profissional, para ser jogador do Corinthians, que é, digamos assim, o que interessa nesse vídeo, né, quando a gente fala de futebol e propriamente no efeito prático visando o Corinthians. Bom, de que maneira estará a cabeça do Garro com tudo isso, né, tendo que responder um processo mesmo que em liberdade? É por isso que ele receberá todo o apoio do clube, psicológico e das pessoas próximas para que ele tenha tranquilidade durante esse processo. É isso, até eles falaram, né? Eles falaram que vão disponibilizar para ele todo o apoio psicológico, né? Que a gente leu até lá na matéria do G1, falando sobre isso, que iam disponibilizar tudo para ele nesse momento aí. Falando sobre isso, não é uma situação fácil, é uma situação delicada, tem uma morte envolvida, provavelmente houve um acidente, né? Em que tem a participação do Garro e a gente vai ter que esperar para ver com todas as câmeras que os caras vão apurar, com todos os depoimentos, com todos os indícios, para saber se ele vai cumprir uma pena em relação a tudo isso. O Ministério Público, por exemplo, até pela predisposição do jogador, desde sempre, de prestar esclarecimentos às autoridades, para se oferecer, estar à disposição para depoimentos, para o que as autoridades quisessem, não houve nenhum impeditivo, nenhum tipo de restrição para o Garro circular pela Argentina, voltar ao Brasil, por isso que ele responde em liberdade. A única coisa é que, por conta do acidente, ele teve a sua carteira de habilitação suspensa. Então ele teve que entregar o seu documento e ele não pode dirigir nenhum veículo enquanto esse processo não finaliza. Então, digamos que... É importante essa informação. Então ele não vai poder dirigir nada, né? Nenhum carro até que esse julgamento ali finalize, né? Então a carteira dele foi suspensa. Detalhe. É uma consequência mínima, né? Diante de tudo que a gente está vendo. Tem o aspecto emocional, tem o aspecto psicológico, que tudo isso é uma consequência que a gente vai aguardar nos próximos dias, nos próximos meses, né, para saber de que maneira o Garro vai lidar com tudo isso. Ele vai ter que ser forte, ele vai ter que ter um amparo para poder, né, realizar a sua atividade profissional, para poder seguir a sua vida e responder às autoridades por tudo que aconteceu. Mas, vamos lá, para resumir, ele foi indiciado por homicídio culposo, sem a intenção de matar, sem o agravo da ingestão de bebida alcoólica, pelo juiz, pela justiça, considerar que a ingestão ela foi mínima, ou seja, não o suficiente para se tornar um agravo no acidente. Ele responderá em liberdade até a data do julgamento e ele pode retornar ao Brasil para seguir a sua vida normalmente.
Ele e o seu advogado, eles se colocaram à disposição para prestar qualquer tipo de esclarecimento e se fazerem presentes, né, na Argentina para qualquer eventualidade. E é isso que vai acontecer. Sempre que a justiça precisar recorrer ao Garro para que ele possa participar de uma audiência ou até mesmo do julgamento, ele vai ter que voltar à Argentina. Isso é uma condição sine qua non, né, já que a gente está falando de questões jurídicas aqui, né, uma condição sem a qual é irrefutável. Ele precisa estar na Argentina sempre que a justiça chamá-lo. Por enquanto ele volta ao Brasil, já tinha voo marcado, segue com esse voo marcado, ele está retornando para Buenos Aires. De Buenos Aires, amanhã, nesta segunda-feira, ele pega um voo para São Paulo e na terça-feira se reapresenta como jogador do Corinthians. Então, é isso, pessoal. Me conta aí, camponeses e camponesas, o que vocês acham dessa situação toda aqui que aconteceu? O que vocês acham aí que vai ser os próximos... O que isso vai dar, né? No final das contas, como que vocês acham que isso aqui vai se desenrolar? Essa situação ali que, infelizmente, né, um camponês acabou morrendo, né, na motocicleta dele. Comenta aqui também. Obrigado por você ter ficado até aqui. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva-se, deixa o seu gostei. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Fui!